Quero falar com vocês hoje sobre estar confortável sem saber. Todos nós enfrentamos situações em que não vemos como as coisas vão se resolver. Olhamos para os fatos, os números, os relatórios, as probabilidades estão contra nós. Damos o nosso melhor para criar um plano, para encontrar alguma solução. Pensamos que precisamos ter a resposta ou não vai acontecer. Mas há algumas coisas que Deus não quer que saibamos agora, Ele tem a solução. Mas se Ele te mostrasse agora, isso não valeria de nada. Se você pudesse ver como seu filho vai se tornar e as portas que Deus vai abrir para você, a graça, a provisão, a cura, seria fácil de acreditar. O teste vem quando não sabemos a resposta, quando não vemos como vai acontecer. Os pensamentos nos dizem: como você vai conseguir depois que se aposentar? E se você não conseguir aquela bolsa de estudos? E se sua saúde não melhorar? O problema é que às vezes não há uma solução lógica. Quanto mais tentamos raciocinar, mais desanimamos, pensando: o que eu vou fazer? Mas isso é o que a fé é. Você tem que estar confortável sem saber. Você não precisa descobrir tudo. Você não precisa criar o plano. Está tudo bem em não saber. Quando Moisés liderou os 2 milhões de israelitas para fora da escravidão, rumo ao deserto, eles estavam indo em direção à terra prometida, muito empolgados, pois Deus os havia tirado de anos de cativeiro. Posso imaginar alguém perguntando a Moisés: onde vamos acampar no deserto? Moisés respondeu: eu não sei onde vamos conseguir comida. Eu não sei onde está o abastecimento de água. Eu não sei. Moisés: qual rota vamos tomar? Eu não sei. Eles poderiam ter pensado: Moisés, que tipo de líder você é? Mas só porque você não sabe não significa que Deus não tenha um plano. Moisés estava confortável em não saber. Ele confiava tanto em Deus que não precisava entender como tudo ia se resolver. Ele não precisava de todos os detalhes. Ele dava um passo de cada vez. E às vezes pensamos que é uma falta de fé dizer: eu não sei. Achamos que precisamos ter tudo resolvido. Tire a pressão de cima. Você não precisa saber. Ele sabe. Ele tem tudo na palma da mão. Ele está guiando os seus passos. As Escrituras dizem: Deus planejou todos os seus dias. Ele tem um projeto para a sua vida. Aqui está o detalhe: Deus não nos dá os detalhes. Se Ele mostrasse tudo o que Ele tem reservado, você não só ficaria surpreso, mas também se animaria. Mas quando visse o que seria necessário para chegar lá, os gigantes que você teria que enfrentar, as portas fechadas, os momentos em que teria que se esforçar, talvez você dissesse: tudo bem, Deus, vou ficar onde estou. Uma razão pela qual Deus não nos mostra é que Ele sabe que nos convenceríamos a desistir. Quando você não consegue entender como algo vai se resolver, começa a se preocupar, a perder o sono, isso é um sinal de que Deus não quer que você saiba. Você precisa estar confortável sem saber. Quando você diz:
Deus, eu não vejo como o meu negócio vai dar certo. Eu não vejo como minha família vai ser restaurada. Eu não sei como vou criar esses filhos, mas não vou viver estressado, preocupado. Deus, eu confio em Ti mesmo quando não vejo o caminho. Eu confio em Ti quando não tenho a resposta. Eu percebo que não preciso saber, porque Tu sabes e Tu controlas o universo. Essa atitude de fé é o que permite que Deus faça coisas incríveis. Veja, a verdade é que Deus já tinha a solução antes de você ter o problema. Ele poderia te mostrar os detalhes, poderia mostrar como tudo vai se resolver. Se Ele não mostrar, então é um teste. Ele não quer que você saiba agora. Você vai confiar nele mesmo quando não vê como isso pode acontecer? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de saber. Gosto de ter um plano, sou detalhista, organizado. Estou sempre tentando entender as coisas. Quando não vejo um caminho, costumava me estressar, ficava tentado a viver tenso, na defensiva. É muito libertador quando você aprende esse princípio de que há algumas coisas que não devemos saber. Está tudo bem em dizer como Moisés: eu não sei como vai dar certo, mas estou em paz. Isso não é falta de fé, é justamente o oposto. Você está tirando a si mesmo do trono e colocando Deus de volta no trono. Mas quando estamos tentando resolver tudo, criando nosso próprio plano, se eu conseguir fazer isso acontecer e manipular essa situação, convencer essa pessoa a gostar de mim, na verdade, estamos nos colocando no lugar de Deus. Enquanto você estiver no trono, Deus se afastará. Mas quando você disser: Deus, eu não sei como isso vai dar certo, mas não vou me preocupar, não vou continuar tentando resolver isso. Deus, eu confio em Ti. Eu sei que os Seus planos para mim são bons. Quando você estiver confortável sem saber, Deus fará coisas acontecerem que você não conseguiria fazer acontecer. Quando adquirimos este prédio, o antigo Compaq Center, o custo para renová-lo seria de 100 milhões de dólares. Teríamos que colocar nossa própria central de energia e sistema de ar-condicionado. Quando olhei os números no papel, não havia como conseguir levantar esse dinheiro em tão pouco tempo. Fizemos as projeções, analisamos tudo e mesmo nos melhores cenários ainda estávamos milhões de dólares abaixo do necessário. Todo dia eu era tentado a me preocupar. Todo dia os pensamentos diziam: o que você vai fazer não vai dar certo. Já tínhamos assinado o empréstimo, a construção já tinha começado. Em um determinado dia, pouco antes de nos mudarmos, tivemos que fazer um pagamento grande de uma só vez. Não tínhamos o valor e não havia nenhum sinal de que conseguiríamos. Quanto mais nos aproximávamos daquela data, mais pressionado eu me sentia. Mas quando eu estava tentado a me estressar, eu sempre voltava a este fato: Deus, eu sei que o Senhor nos deu este prédio. Eu vi o Senhor mudar a opinião de conselheiros que eram contra e fizeram a votação a nosso favor. Sei que foi sua graça que abriu essa porta e sei que o Senhor não nos trouxe até aqui para nos deixar. E eu não sei como isso vai acontecer, mas estou bem em não saber como.
porque sei que o Senhor ainda está no trono. 2 semanas antes do pagamento grande ser devido, vendemos inesperadamente uma propriedade. Nos disseram que ela se venderia por um certo preço, mas ela foi vendida por quase o dobro desse valor. Foi a mão de Deus intervindo no momento exato, abrindo um caminho onde não víamos um caminho. Talvez você tenha algumas coisas que não entende, que não consegue resolver, que não vê a resposta. Tudo bem, você não precisa ver tudo. Não se desanime. Não comece a reclamar. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está prestes a fazer coisas acontecerem que você não imaginava. Vai ser algo incomum, fora do normal, e você saberá. É a bondade de Deus. Moisés não tinha todas as respostas. Ele não sabia como os israelitas iriam atravessar o deserto, mas Deus lhes deu maná para comer a cada manhã. Algo como um pão que surgia no chão. Deus fez sair água de uma rocha. Algo incomum, extraordinário. Deus derrubou as muralhas de Jericó, não por meio de uma luta, mas apenas fazendo-os marchar ao redor delas. Provisão sobrenatural, proteção sobrenatural. O que estou dizendo é que só porque você não tem as respostas, não significa que Deus não vai se manifestar e fazer algo incrível na sua vida. Agora, o meu desafio é confiar quando você não entende, estar confortável em não saber. A Escritura diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, não se apoie no seu próprio entendimento. Entenda isso da maneira certa, mas às vezes você precisa desligar sua mente, não tentar resolver tudo. Sim, use sabedoria, use o bom senso. Mas quando começar a se frustrar, quando não encontrar uma solução, quando estiver tentado a viver preocupado, saiba que isso significa que Deus não quer que você saiba agora. Meu pai pastoreou uma igreja por 40 anos. Ele nunca escolheu um sucessor, como a maioria das igrejas faz. Não teve um comitê que fosse buscar o próximo pastor. No fundo, acredito que meu pai sabia o que iria acontecer. Ele sempre quis que sua família assumisse, mas nada foi formalmente planejado. Quando ele já estava na casa dos 70 anos, as pessoas o perguntavam: quem vai assumir a igreja? O que vai acontecer quando você partir? Meu pai sempre dizia: eu não sei o que vai acontecer, mas sei de uma coisa: Deus não vai deixar isso cair. Ele dizia: essa não é minha igreja, é a igreja de Deus. E eu sou a favor de dar instruções, de ter um plano, mas os caminhos de Deus não são os nossos. Ele não faz as coisas da mesma forma todas as vezes. Às vezes, Ele não quer que você saiba. É um teste de fé. Você vai confiar nele ou vai viver preocupado, frustrado, se perguntando se alguma coisa vai dar certo. Quando meu pai faleceu, eu tinha pregado apenas uma vez, na semana antes de sua morte. Mas quando ele foi para o Senhor, eu sabia que deveria assumir a igreja. Nunca tive esse desejo antes, mas de repente Deus colocou esse desejo em meu coração. Se meu pai tivesse tentado me colocar como pastor antes de sua morte, eu não teria aceitado. O que pode ser o caminho normal,
pode não ser o caminho que Deus escolhe para você. Deus não mostrou ao meu pai quem seria o próximo pastor. Ele poderia ter ficado frustrado, tentado fazer as coisas acontecerem, mas meu pai estava confortável em não saber. Ele sabia que Deus estava no controle e confiava no seu plano. Deus pode não estar te mostrando o futuro, mas isso não significa que não será melhor do que você imagina. Tenho certeza de que meu pai está olhando de cima para o céu agora, com um grande sorriso no rosto, dizendo: olha o que o Senhor fez. É mais do que ele jamais sonhou. Quando você está confortável em não saber, isso te poupa de tanto estresse. Quando você entende que, se não consegue resolver algo, é porque Deus não quer que você resolva agora. Você pode analisar a situação, tentar raciocinar, se preocupar por 6 meses, mas nada vai mudar. É muito melhor dizer: eu não tenho a resposta, mas estou em paz, porque Deus, eu sei que o Senhor tem a resposta. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 26, não sabemos o que orar. Aqui está um homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, um dos mais brilhantes de sua época, e ainda assim ele disse: não sabemos. Ele estava confortável com o que não sabia. Ele não via isso como uma falta de fé. Admitir: eu não tenho todas as respostas, eu não sei o que orar, há incertezas, coisas que eu não entendo, coisas que não sei como vão se resolver. A razão pela qual Paulo pode dizer isso sem se preocupar, sem ficar amargurado, sem questionar: Deus, por que não está acontecendo? Quando vai dar certo? Está 2 versículos depois. Ele disse no versículo 26, não sabemos. Mas no versículo 28 ele disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A maneira de você dizer não sabemos, sem ficar preocupado, é saber que todas as coisas estão trabalhando para o seu bem. Eu não sei como isso vai se resolver, mas eu sei quem está no trono, sei quem está direcionando nossos passos, sei quem planejou os nossos dias. Você está frustrado com o que não sabe, com o que não consegue entender? Tenha uma nova perspectiva. Mesmo Paulo disse: eu não sei. Está tudo bem em não ter as respostas. Certa vez, Paulo e seu amigo Silas estavam na prisão. Eles estavam pregando as boas novas, não fizeram nada de errado, mas as pessoas incitaram a oposição e os fizeram ser presos. Foram colocados na parte mais profunda do calabouço, com correntes nos pés. Eles não sabiam se um dia sairiam, se teriam um julgamento justo ou se seriam mortos como o discípulo Tiago. Tinham todas essas perguntas, sem respostas, coisas fora de seu controle. Tenho certeza de que os pensamentos diziam a eles: não vai dar certo. Seus melhores dias já passaram. Eles poderiam ter vivido preocupados, amargurados, frustrados, mas à meia-noite, em vez de se queixarem, estavam cantando louvores e dando graças a Deus. A atitude deles era: nós não sabemos como isso vai se resolver, mas sabemos de uma coisa: Deus está no controle, as pessoas não podem parar o nosso destino. Ele, sendo por nós, é mais do que o mundo todo contra nós.
Enquanto estavam cantando louvores no meio da noite, de repente houve um grande terremoto. As portas da prisão se abriram, as correntes caíram dos seus pés e eles saíram como homens livres. Você pode não ver como sua situação vai se resolver. As probabilidades estão contra você. Você pensou em várias opções e nada parece bom. Você também pode viver frustrado, preocupado. Não. Fique tranquilo e saiba que Ele é Deus. Você não precisa ser Deus, não precisa resolver tudo. Ele está no trono. Ele tem a solução. A razão pela qual não conseguimos ver isso é porque pensamos de forma natural. Mas Deus é sobrenatural. Ele vai fazer coisas extraordinárias, coisas que você não consegue ver. É muito poderoso quando você pode dizer: eu não sei de onde virão as finanças. Eu não sei como meu filho vai se ajustar ao caminho certo. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei que Deus está no trono. Ele está lutando minhas batalhas. Seus planos para mim são bons. O que Ele começou na minha vida, Ele vai concluir. Você não precisa saber como, enquanto souber quem está no controle. É quando o Criador do universo abrirá portas que você não poderia abrir, quebrará correntes que te seguraram, fará os sonhos acontecerem que pareciam impossíveis. Quando você não souber, faça como Paulo e Silas. Não fique sentado deprimido, continue agradecendo a Deus por Ele estar agindo, continue falando como se já estivesse a caminho, mantenha a canção de louvor no seu coração, continue sendo bom com as pessoas, continue fazendo a coisa certa. Não deixe o que você não sabe e o que você não pode ver impedir sua fé de ser liberada. Mas quando enfrentamos essas dificuldades, quando não vemos uma resposta, muitas vezes há uma voz sussurrando constantemente: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Tentando nos pressionar, nos fazer viver tenso, estressado. Mas quando você entende que não precisa ter a resposta, que não é sua responsabilidade resolver, quando você está confortável sem saber, isso tira a pressão. Alguém diz a você: eu ouvi sobre o seu problema, o que você vai fazer? Nossa resposta deve ser: eu não sei, mas sei quem sabe. Está tudo bem não saber. Você precisa estar em paz com o que você não sabe. Se há algo para o qual você não tem uma resposta, seja na sua saúde, nas finanças, nos relacionamentos, que normalmente te faria ficar preocupado tentando entender, use esse mesmo tempo para começar a agradecer a Deus por Ele estar trabalhando. Agradeça a Ele por estar endireitando os seus caminhos tortuosos. Agradeça por aquilo que era para o mal. Ele está transformando em seu favor. Agradeça por tudo estar trabalhando para o seu bem. Você não foi criado para viver tenso, preocupado, pressionado. Às vezes, somos nós que trazemos isso para nossas vidas, tentando entender algo que Deus não quer que entendamos agora. Conheci um homem que estava em uma batalha legal há mais de 10 anos. Envolvia várias partes diferentes e as coisas estavam se movendo muito lentamente. Se não desse certo a seu favor, ele perderia a sua liberdade. Ele passou por todos os cenários possíveis.
Por anos, se não estava no escritório, estava em casa trabalhando no caso com sua equipe jurídica. Após cerca de 5 anos vivendo estressado, preocupado, sem aproveitar a família e com isso pesando sobre sua cabeça, ele fez o que estou pedindo para fazermos. Ele disse: Deus, eu não vejo uma solução, eu não vejo uma resposta lógica. Então vou parar de tentar entender isso. Vou parar de me preocupar. Deus, estou entregando isso a você. Ele tirou a si mesmo do trono e colocou Deus de volta no trono. Em vez de se preocupar, ele começou a agradecer a Deus por estar lutando suas batalhas e agradecendo a ele que nenhuma arma forjada contra ele prosperaria. Cerca de 8 meses atrás, ele recebeu uma notícia inesperada de que as outras partes haviam retirado o processo. Todas as acusações contra ele foram arquivadas. Ele disse: Bispo Miguel Fernandes, eu nunca imaginei isso, não foi nenhuma das minhas opções. Eu estava apenas orando para que Deus me ajudasse a ganhar o julgamento, para que eu tivesse favor com as autoridades. Os caminhos de Deus são melhores do que os seus caminhos. O que Deus tem em mente é muito melhor do que o que você tem em mente. Agora, não desanime pelo que você não sabe, pelo que você não consegue entender. Você não sabe o que Deus está planejando, mas isso vai te surpreender. Assim como esse homem, problemas que de repente se resolveram a seu favor, o relatório médico diz: não tem jeito, mas Deus faz um caminho. Você não vê como sair da dívida, uma bênção explosiva, um contrato, uma promoção, algo que te projeta para frente, vai acontecer de uma forma extraordinária. É por isso que você não consegue ver isso agora. É por isso que você não encontra a resposta. Deus vai fazer isso de maneira sobrenatural. Você vai ver a imensa grandeza da sua graça, algo que você não esperava. Deus disse a Abraão para sair de sua terra e ir para uma terra que ele lhe mostraria. É interessante que Deus não disse onde seria. Eu imagino que Abraão tenha contado para sua esposa Sara que eles iam se mudar. E Sara tenha dito: que ótimo, isso é empolgante, onde vamos? Abraão respondeu: eu não sei. Bem, o que devo vestir? Eu não sei. Como vai estar o clima? Eu não sei. Abraão nunca teria se tornado o pai da nossa fé se não tivesse ficado confortável em não saber. Quando você estuda os outros heróis da fé, verá quantas vezes eles tiveram que dizer: não sabemos. Davi: eu não sei como vou derrotar esse gigante, ele é o dobro do meu tamanho, mas sei que o Senhor está ao meu lado. José: sentado em um poço, traído por sua família. Eu não sei como vou liderar uma nação como no sonho que Deus me deu, mas Deus, confio no seu plano. A forma como eles permaneceram na fé foi porque sabiam, por assim dizer, que tudo estava cooperando para o bem deles. Quando não tinham as respostas, acreditavam que Deus ainda estava no controle. Deus deu a Abraão a promessa de que ele e sua esposa Sara teriam um filho, mesmo quando já estavam muito velhos. Os anos passaram sem sinal de um filho. Todas as circunstâncias diziam que era impossível. Mas Abraão entendeu esse princípio e disse, em essência: não sabemos como isso vai acontecer. Não há como no natural. Mas Deus, nós confiamos em Ti. Nós cremos que
O que o Senhor prometeu se cumprirá. Sara deu à luz aos 90 anos de idade e Deus fez mais do que eles sonharam. Aquele bebezinho que deram o nome de Isaque cresceu e se tornou um jovem. E Deus disse a Abraão para levá-lo até o topo de uma montanha e sacrificá-lo. Eles viajaram por 3 dias e finalmente chegaram ao local. Isaque perguntou: Pai, temos o fogo, temos a lenha, mas onde está o sacrifício? Abraão respondeu: O Senhor proverá. Não fazia sentido que Deus tivesse dado a Abraão um filho, aquele filho pelo qual ele esperou tanto tempo, e depois lhe dissesse para tirar-lhe a vida. Não é difícil imaginar que Abraão estivesse confuso, sem dúvidas, com incertezas. Mas a atitude de Abraão foi: Deus, eu não sei o que estás fazendo, mas confio em ti. Essa é a chave da fé. Confiar quando você não entende. Confiar quando não tem as respostas. Confiar quando parece ser o oposto do que você estava esperando. É nesse momento que é fácil ficar negativo, crítico. Deus, por que não está dando certo? Não saber é um teste. O que você faz quando não sabe, quando parece impossível, isso é o que vai determinar o que Deus fará. Abraão estava prestes a sacrificar seu filho quando um anjo de repente o parou. Ele olhou e viu um carneiro preso nos arbustos. Carneiros normalmente não sobem tão alto na montanha. Abraão sacrificou o carneiro no lugar de seu filho. Ele chamou aquele lugar de Jeová, Jiré, que significa o Senhor nosso provedor. Deus está nos mostrando. Quando você passa no teste de não saber, a provisão sobrenatural vem. Talvez você esteja onde Abraão estava. Deus te prometeu algo, mas já passou muito tempo. Parece que é tarde demais. Você não vê como poderia ter o filho, como poderia se curar ou como poderia realizar o sonho. Você não precisa ver para Deus fazer acontecer. Você não precisa ter todas as respostas. O que Deus falou sobre a sua vida ainda está a caminho. Assim como o carneiro estava lá em cima da montanha, Deus tem provisão vindo para você. Algo que normalmente não aconteceria, algo fora do comum. Favor, promoção, conexões divinas. Porque você confiou quando não entendeu? Deus fará coisas por você que você não pode explicar. Promoção que você não trabalhou, ter um filho, quando disseram que já era tarde, se curar, quando o relatório médico dizia que você estava acabado, ver o seu negócio decolar, ver sua família restaurada. O que é isso? O carneiro nos arbustos. Quando você obedece sem os detalhes, quando você se mantém na fé, mesmo quando não vê nenhum sinal da resposta, quando você acredita quando todos os pensamentos dizem que não há jeito, assim como aconteceu com Abraão, Deus vai se manifestar na sua vida. Ele vai te fazer desafiar as probabilidades e ir a lugares que você não poderia ir sozinho. Agora, estou pedindo que você fique confortável sem saber. Pare de se preocupar com aquelas coisas que você não consegue entender. Deus tem você na palma da sua mão. Pode ser que você precise dizer: eu não sei, mas não pare por aí. Vá mais longe e diga, como Paulo: eu sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem.
Se você fizer isso, eu acredito e declaro que você está prestes a ver essa provisão sobrenatural, proteção sobrenatural, favor, cura, conexões divinas. Deus não vai apenas cumprir suas promessas, mas assim como aquele homem de quem falei, vai ser melhor do que você imagina, em nome de Jesus.